Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao programa Fala Professor. Hoje um programa muito especial, um programa que eu recebo a doutora Adriana Marra. A doutora Adriana Marra foi minha colega de, de Conferência Nacional de Educação, onde eu tive a oportunidade de ser delegado representando o estado de São Paulo. E ela continuou na luta, nós fizemos um grupo, tal, ela vai contar melhor aqui. Então eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? E soltar, né, essa entrevista que eu fiz com ela. Eu já peço desculpa que o áudio não ficou muito bom, meu áudio não ficou muito bom, dela ficou ótimo, tá? Então eu vou soltar aqui a entrevista que eu fiz com ela. Samuel, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com você novamente, com a sua audiência. Bom, pois é, como você trouxe muito bem, de forma muito apropriada, essa questão do SNE, ela foi tratada na CONAI pelo eixo 1, né? E também era algo tão importante para o governo, para o atual governo. Só antes de continuar, SNE, Sistema Nacional de Educação. O Sistema Nacional de Educação, ele atualmente ele funciona mais ou menos assim. Você tem uma estrutura onde o governo federal ele propõe diretrizes, mas os estados e os municípios eles têm uma certa autonomia para além da base, para além daquilo que é o mínimo. O meu estado e o município ele tem autonomia, inclusive, para não trabalhar determinadas questões que estão postas nas diretrizes. Mas com o novo Sistema Nacional de Educação, isto pode mudar. É isso que está sendo falado aqui, tá? A aprovação deles e foi trazido também pelo projeto de lei número 235 de 2019 do senador Flávio Arnes. E o projeto de lei dele traz de forma mais explícita, talvez, do que o que foi trazido na CONAI do eixo 1, esse detalhamento que fica muito óbvio a tentativa de retirar a autonomia dos estados e dos municípios, quando é tratado nesse projeto sobre pactuação federativa. Hoje, o SNE, antes da votação do projeto, né, o SNE ele está na nossa Constituição desde 2009. Só que ele está na Constituição como um órgão, um braço do MEC consultivo. E no projeto de lei, ele vem como uma pactuação federativa. A pactuação federativa, ela significa vínculo, obrigatoriedade. E no projeto, eles preveem a retirada da competência dos deputados estaduais, dos vereadores, de legislar sobre a educação, que a Constituição Federal prevê, né? Prevê a competência concorrente na educação entre União, Estado e município, e passa essa competência para duas comissões formadas por 18 pessoas, e essas pessoas serão indicadas por sindicalistas, por ministro da Educação, pelo ministro da Economia, e são pessoas representativas da grande maioria das entidades que fizeram parte da coordenação da CONAI. E nós vimos o nível da CONAI, como foi, né? Foi assim, foi algo, um teatro dos horrores. Uma proposta muito ideológica. A gente viu que as pessoas que estavam lá compunham, na sua grande maioria, pessoas de um viés ideológico de esquerda, e o projeto previa isso. Então, quando se coloca a competência para decidir as diretrizes da educação nas mãos de 18 pessoas, que muitas vezes nada tem a ver com educação, porque a gente sabe, por exemplo, que uma das entidades que fazia parte da coordenação da CONAI era a CUT.
Outra era o MST, vários movimentos de diversidade. O Uhum. que que esses grupos, essas entidades têm a ver ou têm competência para falar sobre educação, para decidir sobre a educação do país? Nenhuma. Então, esse projeto previa a retirada da competência de mais de 50 mil vereadores do país e mais de 10 mil deputados estaduais. E a gente sabe que a educação, de verdade, ela acontece nos municípios, né, Samuel? E ainda mais um Brasil que tem um tamanho continental, o norte do Brasil tem hábito, cultura muito diferente do Uhum. sul do Brasil, por exemplo. Então, essa educação regionalizada, ela tem muito mais impacto, referência, capacidade de aprendizagem dos alunos, porque é uma política local feita de forma adaptada, adequada para aquele município, para aquela população, que muitas vezes é diferente dos alunos de Brasília, dos alunos daqui de Belo Horizonte, do Amazonas. E o que eles estavam prevendo fazer é exatamente o contrário, é levar essa competência para definir as diretrizes para as mãos de 18 pessoas com esse perfil que eu te falei. Entretanto, o projeto de lei foi votado na quarta-feira passada e, graças a Deus, a gente conseguiu conversar com o relator no dia anterior, na terça-feira, por intermédio da deputada federal Cristonieto, e ele retirou do projeto esse termo. Uma das coisas, né, que a gente conseguiu negociar foi que ele retirasse do projeto esse termo, essa expressão pactuação federativa. Manteve apenas a palavra pactuação, e aí tem uma conotação de acordo, de negociação, cooperação. Isso fez toda a diferença para esse risco. Eu acho que agora Uhum. vocês conseguiram entender bem o risco que a gente correu com a aprovação desse projeto. Antes de eu te perguntar como que está, né, o andamento, porque houve uma mudança no texto, mas o projeto seguiu. A questão, inclusive no dia, né, no dia nos debates lá da CONAI, eu lembro que um dos apartes que eu fiz na sala ainda foi para entendimento do que seria uma tal descentralização qualificada, né? E eles deixavam muito claro o que você acabou de falar, inclusive com punições para os entes, né, de estados e municípios que não cumprissem o que hoje é o Plano Nacional de Educação. Só para aqueles que estão nos acompanhando e não têm afeição toda com a educação, o que existe hoje, ainda hoje, é o governo federal, ele determina, ele cuida do ensino superior e determina diretrizes para toda a educação nacional. Antigamente, recebeu o nome de Parâmetros Curriculares Nacionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, e agora é o Plano Nacional de Educação. Então você tem o Plano Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular, que são diretrizes para toda a estrutura de educação. Seria o básico, as bases, o básico, as bases, né, os alicerces são determinados, essas diretrizes são determinadas pelo governo federal. A partir dali, o município e o estado ele tem autonomia por meio do seu plano também, o plano estadual de educação e o plano municipal de educação, para trazer a especificidade de cada região, trazendo exatamente essa questão da educação mais regionalizada, educação trazendo as características locais. O que, nessa luta, inclusive no município, e aí entra o ponto que eu vou perguntar para ti, porque nós víamos nos outros eixos algumas questões polêmicas, principalmente para os cristãos, né, que dizem respeito à igualdade de gênero, que diz respeito à ideologia, e a questão trazer ideologias para dentro da escola que fere aos princípios cristãos, vamos usar esse termo. Então tinha várias questões lá que queriam impor mesmo, literalmente. E aí o Sistema Nacional de Educação praticamente obrigaria os municípios e estado a fazer
né? Então eu penso que é mais assim essa questão, não é que o sistema existe. A questão toda era a mudança do que hoje existe para um meio de controle, é isso, né? É exatamente isso, muito bem lembrado, porque o sistema de controle social mesmo que eles utilizariam estava previsto no artigo 38 do projeto, era exatamente de punir quaisquer pessoas que, porventura, não obedecessem às diretrizes que fossem definidas por essas 18 pessoas. Inclusive E com o crime que de que está, responsabilidade. sim, o Inclusive com que que crime de. está literalmente previsto no artigo? As punições seriam de ordem criminal, civil e administrativa. Disso, a gente faz a seguinte leitura: um prefeito, por exemplo, um gestor de alguma escola que falasse, vamos supor, e baseando pelo que nós vimos de exemplo na CONAI, tá? Vamos supor que essas duas comissões definissem que a linguagem neutra passaria a ser a linguagem oficial da educação brasileira. Se um prefeito, um gestor escolar, dissesse que não, aqui no meu município nós não vamos adotar essa política, essa diretriz, não. Ou aqui na minha escola a gente não vai adotar a linguagem neutra como a linguagem oficial, não. Aí, e aí foi o eixo que eu participei, Samuel, o eixo 4, que era as estratégias de educação e o controle social. Isso aí. Eles disseram o seguinte: sabe como essa coação aconteceria? Eles criariam é, vários conselhos de educação. O ideal é que tivesse um por bairro, e esses conselheiros da educação visitariam as escolas e relatariam para essas comissões se aquela escola, aquele município, estava ou não cumprindo as determinações indicadas por essas duas comissões. Então, se eles identificarem, por exemplo, que o município não adotou a linguagem neutra, ou determinada escola não adotou a linguagem neutra, eles relatariam para as comissões e as comissões direcionariam, então, as punições, de acordo com o entendimento deles. E que uma punição criminal, por exemplo, a gente pode perfeitamente, porque isso foi posto de uma forma subjetiva. Eles não especificaram qual seria o tipo de punição. Então, cabe perfeitamente interpretarmos que a prisão seria uma delas. Então, Meu aquele Deus. prefeito que falou que aqui na minha cidade a linguagem neutra não vai fazer parte da educação, ele poderia sofrer a pena de prisão. Ou poderia também sofrer um processo de indenização, o qual ele responderia com o próprio patrimônio. Ou o município deixaria de receber verba da União. Então, esse era o nível de coercitividade que esse projeto do senador Flávio Arnes, número 235/19, previa. E é importante a gente destacar também que esse projeto passou no Senado Federal na legislatura anterior à de 2022, porque é um projeto de 2019. Olha como esse planejamento é feito com muita antecedência, né, Samuel? E ele Impressionante. foi aprovado pelo Senado Federal por unanimidade. Unanimidade. E aí ele foi para a Câmara dos Deputados, estava tramitando em regime de urgência, na presidência do deputado Nicolas Ferreira. Ele conversou, a gente fez audiência pública lá na Câmara, tivemos diversas Comissão de reuniões Educação, né? com a Comissão de Educação, Eu e assisti. ele conseguiu retirar do regime de urgência e negociar com Arthur Lira, à época presidente da Câmara, que esse projeto precisava ficar ainda em stand-by, assim,
na Câmara, porque estava sendo discutido, não era um projeto que estava maduro para ser votado, estava sendo discutido ainda através de diversas audiências públicas em vários municípios, estados também. Então, esse amadurecimento aconteceu, né? Foi bem interessante, porque a gente fez, inclusive, você participou disso, Uhum. aquele material que nós fizemos reuniões, né, depois da Sim, CONAI, sim. porque a gente entendeu que naquele momento, com a configuração que estava desenhada, aquele circo do terror lá, a gente não conseguiria fazer nada de efetivo. Mas nós Perfeito. nos reunimos para pensar no pós-CONAI. O que a gente poderia fazer para ajudar, de alguma forma, essa situação horrorosa que estava se desenhando, né? Então, a gente fez um resumo de tudo o que aconteceu, constamos, inclusive, esse projeto de lei, foi aquele documento referência que foi aprovado na CONAI de 209 páginas, né? A gente fez um resumão e fizemos uma revista que constou 28 páginas, uma revista toda diagramada e tal. Levamos para o Congresso Nacional, distribuímos uns 500 exemplares lá e a gente começou a bater muito nessa tecla. E graças a Deus, assim, uma batalha pelo menos. A gente sabe que a guerra está aí muito viva, mas essa batalha desses pontos cruciais que você mencionou, da punibilidade, da pactuação federativa, nós conseguimos retirar do projeto. E ele foi, e conseguimos negociar também a retirada da obrigatoriedade da escola em tempo integral, manteve-se como um formato facultativo para os Uhum. pais. Ele alterou a definição de educação especial adequada para a educação especial especializada. A doutora Nídia estava presente na reunião e ela é uma especialista em educação especial, tem uma filha que é surda, ela participou da secretaria do governo Bolsonaro, no MEC, da Secretaria de Educação Especial, então fez essa observação para o relator com muita propriedade sobre a diferença de educação especial adequada para a educação especial especializada. Porque a educação especial ela precisa ser tratada de forma especializada mesmo. Não é uma adequação. A adequação que eles estavam entendendo é colocar um menino que tem necessidades especiais dentro de uma sala de aula sem nenhum cuidado, sem nenhuma preparação e acabava causando prejuízo tanto para ele quanto para os colegas, né? Às vezes um autista, por exemplo, grau 3, que não conseguia ficar em sala de aula sem nenhum preparo, sem um assistente para acompanhá-lo, para ele era um terror e acabava tumultuando também as aulas. Então, essa é basicamente, de uma forma muito grosseira e até leiga, explicando, Uhum. porque eu não sou especialista da educação, a diferença de educação especial adequada e educação especial especializada. Esse debate da inclusão é um tema interessantíssimo, né? Quando você disse aí o nível de suporte 3, até essa questão do nível de suporte hoje é muito complexo, porque você tem uma criança nível de suporte 1, mas que para algumas coisas é nível de suporte 3. Então até essa nomenclatura hoje é difícil, mas claro que essa atenção especializada não tem relação com escola especial antiga, né? Escola que retirava esses alunos para um regime especial, né? Então eu entendi, né, essa proposta, mas o ponto principal para quem está nos acompanhando e tem lá os seus princípios, tem os seus valores embutidos, a questão principal é que todos os valores que você observa
em determinadas comunidades que não é a sua comunidade dia a dia, por mais que você respeite, né, por mais que você tenha até na família pessoas que são da comunidade, né, LGBTQIAPN+, são questões que você, por exemplo, não gostaria que tratassem numa escola que o seu filho está inserido, uma escola pública. Então, esse é um dos pontos que eu observei claramente, e eu, como professor de matemática, me chocou aquele vídeo da matemática trans, que eu falei, pelo amor de Deus, é isso que estão querendo empurrar de cima para baixo para acontecer na escola, e era exatamente isso que estava proposto no documento final da CONAI, certo? Então é importante a gente trazer esse contexto. Sei que a gente pulou muita coisa porque porque aqui naquele dia lá da CONAI a gente acreditou que não seria possível fazer muita coisa. Porque na primeira eu não conhecia a Adriana, não a maioria de nós não nos conhecíamos. E na primeira propositura, quando foi aprovar o regimento, ou seja, aquilo que nortearia o encontro, a doutora Adriana ela pediu uma parte, escreveu lá, porque o artigo 205 da Constituição não estava sendo respeitado, que era justamente o ponto que fala que a educação é direito de todos é dever do Estado e da família. E a parte dela foi, cadê a família representada aqui? Cadê a família representada? Então, se nós vamos debater educação, eu preciso aqui, ela da representante da Confenapaz, da Confederação Nacional de Paz, ela já falou, opa, e aí, qual que é o percentual de família que nós temos aqui? Será que nós estamos num perfil aqui adequado para debater educação? E aí, nesse momento, ela recebeu uma sonora vaia. Quando foi acionado para aprovação ou não dessa propositura dela, foi onde eu fui descoberto. Eu e mais alguns. Que aí, quando você levantou o seu crachá, ficou claro quem estava do teu lado, aí já começou aqueles gritos de fascista, disso, daquilo. E a gente passando nos corredores, a gente teve que se unir para não ser linchado. É esse o termo, a gente teve que se unir para não ser linchado. Então, diante de uma situação dessa, nós nos reunimos, né, num hotel. Não lembro quem era o hóspede, mas eu sei que conseguiu lá um espaço para a gente se reunir. E aí foi quando a gente começou a determinar pensar o que seria depois, né? O que seria depois daquele acontecimento. E aí depois desse acontecimento eu fui acompanhando todo o desenrolar que vocês tiveram com audiências públicas, com a própria audiência pública na Câmara Federal, que foi muito positiva, e até que veio essa questão do Sistema Nacional de Educação, que eu fiquei quebrando a cabeça. Falei, será que vai passar isso daí? Será que o Arns, né, Flávio Arns, vai conseguir passar isso daí? Porque se isso passar, acabou. Se isso passar, acabou. Porque aí quem é político que está no município vai ter que seguir o federal, porque senão é crime de responsabilidade, perde o cargo, tem um monte de coisa envolvida. E inclusive você acabou de falar que a própria pessoa física seria atingido pelo projeto. Então são vários detalhes, mas é importante. Hoje nós estamos tendo uma aula de política. Porque é importante aquele que está nos acompanhando saber que política é isso. Tem gente que acha que política é se filiar num partido político e se disputar a eleição. Mas não, existem os conselhos aí. E lá está acontecendo as coisas. O presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, eu sei muito bem. Lá está acontecendo as coisas. As questões da pauta família estão sendo atacadas lá também. E as pessoas estão deixando de participar. Então, eu gostaria que você comentasse como que está hoje esta questão do controle social por meio do Sistema Nacional de Educação. Hoje, esse projeto ele segue para aprovação já do Pleno, da Câmara ou não? Ainda tem outras comissões que vão passar? Ele volta para o Senado, mas basicamente para uma confirmação, porque a votação no Senado já aconteceu, Foi e depois aprovado no segue. Senado, né? E depois segue para a sanção do ilustre presidente. E aí ele, vetando o projeto, volta para a Câmara, que pode
é, como é que é a Derrubar o palavra veto. certa é tipo revogar É o derrubar o veto, veto. derrubar o veto. É isso. Isso, exatamente, derrubar o veto. E aí aprova. Então ainda tem um caminho pela frente, mas essa aprovação do texto substitutivo que foi feito foi um grande avanço. E hoje nós temos uma configuração de Senado Federal bem diferente daquela turma Que foi, e mais aprovou. consciente também, né, Samuel? Porque uma coisa também que a gente precisa considerar é que a esquerda sabe muito bem apresentar esse projeto. Eu digo em relação à própria linguagem textual que eles Uhum. utilizam. Quem percebeu as pegadinhas, as gravíssimas pegadinhas que esse projeto de lei tinha, foi a doutora Ilona, foi a professora Cássia. Uhum. Elas são especialistas em educação. Eu, que sou advogada, quando li esse projeto, eu não percebi essas pegadinhas. Então, um leigo, quem não é especialista mesmo na educação, quem não tem esse olhar treinado, não perceberia, sabe, esse risco todo. Então, a professora Cássia, principalmente, assim, ela se debruçou Uhum. por muito tempo para entender tudo isso e foi assim quem protagonizou mesmo esse alerta para o país inteiro em relação ao que esse projeto trazia de risco para a educação brasileira. E você falou dos especialistas em educação. Lembro quando a professora Cássia me procurou, né, para conversar. Eu mesmo fui um dos que caí. Eu falei, não, o Sistema Nacional de Educação ele sempre existiu. Não tem como falar que não existiu, ele sempre existiu. E o controle social também é dar voz ao povo. Então, não posso ser contra, não posso ser contra que exista conselhos, que esses conselhos determinem o que é o que vai e o que não vai. Até que a minha chavinha começou a virar num discurso dentro da CONAI, quando começaram a falar que era o equivalente ao SUS da educação. Falei, opa, SUS da educação. Quem conhece um pouquinho de SUS sabe que o município ele só recebe o dinheiro ali, tem que cumprir as regras. E que é pouco dinheiro, inclusive. O... E não não tem aceita nada. democracia praticamente nenhuma quando se fala É, de SUS. Inclusive, fazia parte de um bojo que é interessante. Tinha o Sistema Nacional de Educação, o Sistema de Segurança Pública, que também tinha essa ideia de centralização, então você tem a saúde, teria saúde, teria segurança pública, teria educação, ou seja, os municípios teria prefeito? não ia precisar. Inclusive, isso estava previsto no projeto do senador também, que o futuro era trabalhar esses ministérios que são estruturais para o país, todos dessa forma, modelo SUS mesmo. Essa gestão ia ficar nas mãos de pouquíssimas pessoas no do governo federal, do Poder Executivo. Então, eles preveem isso, porque a gente sabe que eles não vão desistir, né? E essa derrota, por enquanto, em relação a retirar a terminologia de pactuação federativa e essas punições, porque quando tira a expressão, né, pactuação federativa, automaticamente já cai essa ideia de punição. E, né? Então, assim, ele já prevê que essas outras estruturas de governo do país se molde a esse padrão SUS. Então, o que eu vejo é o seguinte: é uma retirada de competência absurda do Poder Legislativo. Essas decisões vão ficar todas na mão do Executivo. O É, Legislativo vai passar a ser um carimbador, né? poder figurativo. É. É complicado, né? E a gente percebe que passa o tempo e agora, inclusive, a gente está falando de uma vitória na Câmara.
né? Aí vai para o Senado, a tendência é que o Senado aprove da maneira que está, porque não vai correr o risco de levar esse protagonismo todo para a Câmara. Foi um projeto que iniciou no Senado, então, e vai para a sanção do presidente, mas sempre corre-se o risco de algum partido de esquerda acionar o Supremo Tribunal Federal. E aí, com as alegações mais diversas possíveis de que a mudança se deu em um cenário isso, aquilo outro, e voltar, por exemplo, o texto original. Então, não sei, hoje em dia a única certeza que nós temos é do que nós estamos vivendo no presente, até o passado é incerto. Mas é um ponto importante, é uma vitória importante. Eu até agradeço, doutora, de esse bate-papo, de você falar para todos aqueles que estão nos ouvindo sobre a importância desta vitória que aconteceu quanto ao Sistema Nacional de Educação. Tem muitas outras lutas. Eu sei que o trabalho que vocês fazem na Confenapaz é um trabalho incrível e eu gostaria que agora nas suas últimas palavras você deixasse claro o trabalho que você faz na Confenapaz, as lutas que vocês estão encampando e como as pessoas conseguem te localizar, principalmente os pais de alunos que têm interesse, claro, que a educação ela não seja uma educação doutrinadora. Antes de responder especificamente essa pergunta, eu quero destacar que o PNE, o Plano Nacional de Educação, ainda será votado por ambas as casas. É o projeto de lei 2614 de 24, e ele traz também graves problemas, e nós, como associação e também como sociedade e pais, precisamos ficar muito atentos a esse projeto, que traz a possibilidade, por exemplo, da proibição das escolas confessionais, a proibição das escolas cívico-militares, a proibição do homeschooling, a educação obrigatória a partir de 0 anos de idade e Hum? diversas outras coisas. Então, Isso é é, seríssimo. o, isso é gravíssimo. Por isso que eu disse que nós vencemos uma batalha, mas a guerra está aí. A gente tá vendo, essa semana viralizou um vídeo, não sei se você chegou a ver, Samuel, do campeonato que fizeram em uma universidade federal aqui no país, que foi um campeonato com cerca de 8 estudantes, mais ou menos, e o objetivo dele era ver qual aluno conseguia enrolar melhor um cigarro de maconha dentro de uma universidade federal. Então, assim, É. é esse o nível que a gente está vivendo de educação, especialmente nas universidades federais. A educação honesta dos nossos filhos é algo que está passando longe, infelizmente, da proposta, e eles estão utilizando mesmo o recurso público, porque é a gente que paga por campeonatos Meu desse Deus do tipo, céu. né? É uma loucura, parece assim, É é inacreditável. É é. inacreditável. Então, Eu e fico até aí sem palavra, porque é é, inacreditável. é estarrecedor. E assim, ao mesmo tempo, a gente enxerga que nós temos muito trabalho pela frente, né? E a Confenapaz, o Estatuto da Confenapaz, ele é bem amplo, tem um espectro que vai desde acompanharmos denúncias em escolas, por exemplo, aluno que sofre bullying, a questão da merenda escolar, do Fundeb, até Congresso Nacional. Então, é um espectro de atuação bem diverso e todo pautado na, na melhor forma de desenvolver e de apresentar a educação. Então, a gente atua-se, por exemplo, vou dar 2 exemplos dessa ponta a ponta que a Confenapaz, pelo seu estatuto, pode atuar. Essa semana, aqui em Belo Horizonte, a gente recebeu, por exemplo, uma denúncia que o Cefet, que é uma instituição de ensino tecnológico federal, Uhum.
estava com uma faixa na frente, assim, bem estampada na escola, com os seguintes dizeres: não à anistia Para para golpista. golpistas. Era uma coisa assim. Então, nós fomos lá, É sem anistia para golpistas, conversamos. né? Hã? Acho que era sem anistias para golpista. Uma coisa assim, eu assisti o vídeo. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Então, a gente tentou conversar com a diretoria na sexta-feira, disseram que a diretora não estava lá, nós agendamos uma reunião para segunda-feira, às 14 horas, e na sexta a gente já deixou já fizemos um já fizemos uma introdução do assunto com uma das pessoas que nos receberam lá, que era o chefe de segurança do Cefet, que mandaram receber a gente lá na portaria. Então, É, já fizemos uma sinalizou, né? introdução, do que aquilo significava e tal, que o recurso público, a educação não é para ser utilizada dessa forma, ideológica partidária, político-partidária, especialmente a educação pública, que é paga com recurso público, e deixar sindicato, porque a faixa estava assinada por um sindicato, pelo sindicato deles lá, de professores. Enfim, utilizar esse espaço para isso. E aí, na segunda-feira, quando nós voltamos, a faixa já não estava lá. Conversamos com a diretora, argumentamos tudo isso, enfim. O fato é que a faixa não estava, a gente continuou observando para ver se vão voltar com a tal da faixa ou não. E aí, se voltarem, a gente já avisou que nós recebemos o apoio do deputado Júnior Amaral, deputado federal, Sim. e aí, se por acaso essa faixa voltar, a gente vai apresentar essa denúncia ao Ministério Público Federal. E a outra ponta é a apresentação de projeto de lei mesmo no parlamento, seja para o Senado, seja para a Câmara dos Deputados, como, por exemplo, o projeto que nós apresentamos para o deputado Capitão Alden. E em uma semana ele protocolou esse projeto que fala sobre a criminalização de professores que trabalhar com ideologia de gênero em sala de aula e para autores e professores que indicarem livros que, como o Avesso da Pele, né, ele foi bem divulgado, livros que estimulem a sexualização precoce dos alunos. Esse projeto recebeu o número 1978 de 24. Ele está na relatoria do deputado Felipe Barros. Inclusive, ele majorou a pena que a gente tinha sugerido de 2 a 4 anos de prisão para o professor que Uhum. trabalhar com ideologia de gênero em sala de aula, e o deputado aumentou para 8 anos. Então, é um projeto que está tramitando ainda, em breve deve ser pautado para votação. E também, e finalizando aqui já minha resposta, que eu sei que eu estou me estendendo, a Confenapaz busca ficar muito atenta com a ocupação dos espaços, especialmente nos conselhos. Você tem essa experiência Uhum. e sabe o quanto é importante, né, Samuel? Isso. Conselhos municipais de educação, conselhos estaduais e o Conselho Federal também, que é o Conselho Nacional de Educação, que a Confenapaz tem dois representantes nossos que estão lá. Então, existe o conselho também da merenda escolar, do Fundeb, e a gente, como sociedade, pais, nós precisamos nos envolver, nos engajar na ocupação desses espaços, porque, como você disse, Samuel, e eu concordo completamente com essa sua fala, que as coisas acontecem ali nesses conselhos. Ali são tomadas decisões que repercutem para a comunidade local toda, né? E cada um de acordo com o ente federativo que decide, é, respectivamente ao local. Então, o Conselho Estadual repercute para o Estado, o municipal para o município, enfim. Então, essa ocupação de espaço, ela é fundamental para que a gente comece a buscar uma recuperação mesmo de um ambiente educacional honesto
e é o que a gente tem lutado, né? O que a gente busca. Espera, né? Mas é isso, olha, são muitos assuntos, né? Um programa especial sobre educação, tem outros assuntos que eu vou tratar aqui, mas eu quero te agradecer, doutora, mais uma vez. Eu vou com certeza lhe convidar em outros momentos. Olha, eu até gostaria de falar um pouco sobre as coisas que aconteceram essa semana, mas não dá tempo. Eu só quero que você me passe todos os meios de contato da Confia na Paz. O que não faltam são pais que estão nos assistindo e agora se preocupando. Será que é possível eu ser mais um a lutar para além do professor Samuel, para além da doutora e professora Adriana Mar, para além da professora Cássia, para além de todos esses que foram tratados aqui? Eu consigo, né, como pai, também fazer parte dessa corrente, porque nós sabemos que a educação ela transforma em todos os sentidos, para bem e para o mal também. Então, para o mal que nós chamamos de doutrinação, né? Então, eu agradeço mais uma vez, tá? Eu agradeço de verdade e, claro, já me antecipo a futuros convites aí. Obrigado, doutora. Estou à disposição, Samuel. Muito obrigada pela confiança, por mais esse convite e continuemos juntos aí nessa luta, porque, como eu disse, nós vencemos uma batalha, mas teremos certamente muitas outras aí pela frente. E quanto mais paz, mais a sociedade se engajar nesse movimento, maior a nossa chance também de outras vitórias. Obrigada, Perfeito. viu? Perfeito, minha amiga. Muito obrigado. Que Deus abençoe e até a próxima, viu? Opa! É isso aí, pessoal. Hoje eu procuro fazer entrevistas mais curtas, mas hoje a entrevista ela precisava ser um pouco mais longa. Foi uma grande vitória que aconteceu agora essa semana com a mudança que teve no Sistema Nacional de Educação. Eu sei que para muitos poderá ser visto, né, essa entrevista poderá ser vista de uma outra maneira, né? Poderá ser vista como sendo, isso é menos importante, só que não é. Não é, né? Quando a gente fala de família, é o berço de tudo. E quando a gente fala de educação, é o alicerce da instrução. Né? O processo, que eu falo de educação, estou falando de educação escolar, né? É o processo, é a base. E se essa base foi dele se essa base for doutrinadora, não adianta. Né? Ensina o teu filho o caminho que deve seguir, mesmo depois não esquecerá dele. Esse teu filho, que a Bíblia fala, ele está falando de uma criança pequena, mais suscetível às visões de mundo, né, em geral. E muitas vezes o pai tem colocado na escola essa responsabilidade. Imagine com as crianças sendo obrigadas a ir para a escola desde os 0 anos. É uma loucura. Aqui está na tela os nossos apoiadores, olha, Império das Esfirras, a melhor esfirra da região aqui, Jandira, Itapevi, da região oeste. A melhor esfirra é aqui, no Império das Esfirras. Educação Paulo, Educação Paulo, ela tem de curso profissionalizante até pós-graduação. Eu tenho a oportunidade de ser coordenador desse espaço. Curso profissionalizante, coordenador pedagógico. Curso profissionalizante pela Educação Paulo. Curso técnico pela Anhanguera. Curso superior tecnólogo pela Anhanguera, curso superior bacharel pela Anhanguera, curso superior licenciatura pela Anhanguera e pós-graduação pela Anhanguera. Centro de Jandira, no prédio dos Correios, 3º andar. Eu estou lá de segunda a quinta-feira à noite. Então, se você for lá, a gente conversa e eu indico para você o melhor curso com certeza. Léo System, Via Expressa de Jandira. Se você estiver indo no sentido Itapevi, do seu lado esquerdo, você verá no sinal do lado esquerdo, você verá a Léo System. Hoje Insufilme é o item de segurança para o seu carro. E claro, não é só Léo, não é só o Insufilme. Insufilme, alarme, instalação de som, é com a Léo System. R8 Fit, R8 Fit Studio. O espaço não é uma academia, é um estúdio. É um espaço pequeno, acolhedor, com atenção. Você não terá o seu treino terceirizado para um celular. Fica aqui na Praça 8 de dezembro. E você terá toda a atenção do meu amigo Robinho e o Robson Oliveira e os seus colaboradores. Tá? Importante
destacar essa questão. Ainda temos aqui alguns minutos e vamos fazer o resumo. Eu vou lá, vamos para psnews.tv.br para fazer esse resumo das principais notícias do dia. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Aqui. Admitido aqui. psnews.tv. Você já conhece psnews.tv.br? Se não, aqui. Deixa eu lá compartilhar aqui. Tá aqui. Compartilhar com vocês. Compartilhar aqui. Aí. Pronto. Ajustado aqui. psnews.tv.br. E eu vou descer aqui no resumo das principais notícias da semana. A primeira notícia da semana diz respeito ao julgamento, né, Não, essa daqui é antiga. Essa aqui é da outra semana. Dessa semana, o ex-presidente Bolsonaro já foi condenado. Então, aqui o resumo. Bom, a semana começou com a manifestação do 7 de setembro. Vocês devem se lembrar. É uma manifestação que teve tanto mais a direita quanto a esquerda. Lembrando todo dia pela manhã, logo cedo, no YouTube, @fala professor Samuel, eu faço um resumo diário de notícias. Essas daqui são as principais da semana. Mas todo dia tem as principais notícias do dia. Então eu convido vocês para me acompanhar no YouTube, @fala professor Samuel. Então você tem aqui a manifestação do 7 de setembro, que foi uma grande manifestação, Brasil inteiro. Os apoiadores de Bolsonaro deram show nas ruas, né, e com uma quantidade muito superior às manifestações contra a anistia. Isso foi um termômetro para o julgamento de Bolsonaro, que já era um julgamento que todo mundo imaginava que teria o resultado que teve, com Bolsonaro condenado. Lembrando que a composição da primeira turma do Supremo Tribunal Federal tinha, né, o ex-advogado de Lula, o ex-advogado de Lula, que era o presidente, Fachin, né? Que era o presidente, não, é Fachin. Zanin. O ex-ministro da Justiça de Lula, Dino. Carmen Lúcia, indicada também pelos governos de esquerda. E uma pessoa que, inclusive, nos seus votos costumam trazer pautas feministas. O Alexandre de Moraes, que claramente se coloca como uma vítima do próprio Bolsonaro. Então, qual que era a probabilidade de, num cenário desse, Jair Bolsonaro não ser condenado? A probabilidade era 0. Mas, mesmo assim, teve o voto do Fux, e o voto dele foi muito forte. Porque ele citou questões como, tá? Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica. Ele citou questões que são como tratados mundiais. O ministro Luiz Fux deu um voto de mais de 12 horas e trouxe pontos que são essenciais e que de maneira indireta apontava para os Estados Unidos, que já impôs tarifa ao ministro Alexandre de Moraes, a tarifa não, sanção Magnitsky, já sancionou Moraes. E ele apontou para os Estados Unidos falando que os Estados Unidos estavam fazendo correto. Por quê? Porque se existe alguém infringindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele é um violador dos direitos humanos. Se é um violador dos direitos humanos, qualquer tipo de sanção está correta. Por isso que algumas mídias colocaram que
o Fux ele acabou jogando o STF aos leões. Claro que com a condenação de mais de 27 anos de Bolsonaro, a tendência é que a anistia ganhe corpo e avance ainda mais nos próximos dias. Com a atual sanção vinda dos Estados Unidos, o que aconteceu? As exportações para os Estados Unidos caíram muito. Caíram aí 18,5%, totalizando 2 bilhões 760 milhões, com queda de 600 milhões em relação a agosto. Então, caiu bastante e, claro, que com a condenação de Jair Bolsonaro, pode ser que tenha um acréscimo nessas tarifas, infelizmente, porque isso não é bom para o Brasil. Não é bom para os brasileiros. Próxima reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, são aproximadamente dia 16 agora, essa semana, 16 ou 17 de setembro, e deve manter a taxa Selic de 15%, que já é uma taxa Selic absurda. O que é a taxa Selic? É a taxa básica de juros. Basicamente, tudo que nós fazemos, seja para giro do dinheiro, liquidez, seja para guardar o dinheiro, custódia, usa a taxa básica de 15%. A questão tá, para quem tem muito dinheiro, ele vai ganhar 15% ao ano sem fazer muito esforço. Sem fazer nenhum esforço. Agora, quem não tem dinheiro, ele depende muitas vezes de bens e serviços, depende de algumas questões que o Estado propõe. Saúde, educação, segurança pública. Só que isso tudo sai dos cofres do governo. Só que quando eu aumento a taxa básica de juros, a dívida pública aumenta também. Se a dívida pública aumenta também, eu tenho menos recursos para investimento. Ou seja, para quem precisa do governo, claro que esse é um péssimo negócio, ter uma taxa básica de juros alta. É um péssimo negócio, certo? Então, é importante a gente observar como que se dará essa manutenção ou não da taxa Selic ou taxa básica de juros. Eu destaquei aqui como o voto do Luiz Fux como um dos grandes destaques, justamente por causa das citações desses tratados essenciais que provam, pelo voto dele, que há violadores de direitos humanos no Brasil. E houve uma violação clara no julgamento de Jair Bolsonaro. A morte do conservador, jovem conservador, 31 anos, fundador da Turning Point Estados Unidos, aliado do presidente Donald Trump, né, no dia 10 de setembro, ele infelizmente, Charlie Kirk, recebeu, né, esse projétil no pescoço e infelizmente veio a falecer, deixando esposa e, se não me falha a memória, 2 filhas. Eu não conhecia e vi alguns vídeos dele depois desse ocorrido por curiosidade. Se tratava de uma pessoa que ia nas universidades para mostrar a verdade. A verdade não era doutrinação, para mostrar a verdade. Inclusive, se tratava de um cristão fervoroso e que Deus tenha a ele e conforte a família. Prisões do escândalo do INSS, a CPMI, né, do INSS tomou corpo e já teve algumas prisões, inclusive do Antônio Carlos Camilo Antunes e Maurício Camisotti. Esse Antônio Carlos Camilo Antunes é conhecido como careca do INSS. E os valores que eles movimentaram foram coisas assim astronômicas. A gente está falando aqui, ó, prejuízo estimado em relação aos aposentados de 6 bilhões e 300. É uma situação absurda. E eu convido vocês para acessar, olha aqui, psnews.tv.br. Acesse aqui, psnews.tv.br, para você ter acesso aos meus artigos, os artigos da Thalita Nunes, e também esse resumo de notícias semanal. Diariamente, você poderá ter acesso ao meu resumo de notícias diário pelo YouTube, @Fala Professor Samuel. Hoje já foi, mas para o próximo sábado, eu já adianto para vocês o convite. Todo sábado às 9 horas da manhã, eu faço parte do
do grupo, né, do corpo do Jornal de Sábado. Eu sou comentarista no Jornal de Sábado da Astral FM. Então eu convido vocês todo sábado às 9 horas da manhã no Facebook, nas redes sociais. Você tem lá Astral FM 87.5 todo sábado às 9 horas da manhã. Às 11 horas eu até vou entrar aqui, porque nós temos o Diretamente Podcast, que é um podcast muito especial, tá? Muito especial. Inclusive, a primeira vez que eu fui nesse podcast, eu fui como convidado, contando a minha história de superação em relação ao AVC, ao derrame cerebral hemorrágico que eu tive. E posteriormente, com a saída de um dos integrantes, eu assumi a cadeira como um dos integrantes do Diretamente Podcast, todo sábado às 11 horas. Então convido vocês para acompanhar. Olha que o Setembro Amarelo, Cura para a Alma, tem muito episódio aqui super interessante que vale a pena vocês conhecerem, tá? E assistirem. E claro, todo sábado às 18 horas nós temos um encontro aqui no programa Fala Professor. Meu agradecimento ao Império das Esfirras, Educa São Paulo, Anhanguera Jandira, Léo System, R8 Fitness e, claro, meu abraço à doutora Adriana Marra e a todos os colegas professores que se reuniram a partir da Conferência Nacional da Educação e estão nessa luta aí, cada um nos seus municípios e estados, para que nós tenhamos uma educação sem doutrinação, certo? Então é importante deixar isso muito claro. Que Deus os abençoe, um ótimo final de semana e nos vemos sábado que vem. Tchau, tchau.